Shabbat Shalom, bem-vindos a mais uma devocional nesta manhã, nesse dia, nesta tarde, nesta noite. Não sei o momento em que você estará acessando este link. E hoje nós estaremos trabalhando um tema maravilhoso, poderoso. Nesse dia 11/11, é o dia do nosso chá. Logo mais às 17 horas, nós teremos aqui esse chá maravilhoso com as mulheres, onde a palavra de Deus será também profetizada, implantada, e nós teremos aqui um ambiente muito maravilhoso. Já de antemão agradecemos a todos que com tuas mãos talentosas têm trabalhado para esse dia ser memorável. Que maravilha, né? E hoje o nosso tema é: quando eu não for mais necessária, serei amada? Você já se fez essa pergunta? Serei amada se eu não for mais necessária? Jesus, querido, porque enquanto nós estamos chutando no meio do campo, correndo lá e fazendo um escanteio de cabeça, fazendo um gol, defendendo o gol, nós somos muito amados, né? Enquanto nós estamos sendo necessário na vida das pessoas, sim, com certeza nós somos muito amados. Porém, quando não formos mais necessário, eu serei amada? Né? Será que nós seremos amados? E muitas mães também com certeza têm feito essa pergunta: será que quando eu não for mais necessária para os meus filhos, eu serei amada? Este é um tema muito relevante, é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, é um assunto que precisa vir à baila, não para poder separar os melhores amigos e famílias, mas para poder juntar, para poder fazer entender o nosso lugar, né, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos familiares, aonde nós estamos aí, dos nossos grupos sociais, né? Por quê? Porque nascemos, crescemos, casamos, geramos os nossos filhos, amamentamos esses filhos, né? Nossos seios ali ficaram doloridos, com febre, e nós passamos noites acordadas, trocando fralda, cuidando, alimentando, vendo os seus primeiros passos, e essa criança crescendo. Isso é maravilhoso demais. E essa criança, nós éramos assim totalmente necessárias na vida dos nossos filhos. Nós não podíamos nem sair do campo de visão deles ali, porque nós éramos a única figura que eles conheciam, em que eles confiavam. Mas e aí? Cresceram, casaram-se, se foram. E será que nós seremos ainda amadas, não sendo mais tão necessárias como antes? Então podemos pensar o quanto éramos necessárias na vida dos nossos filhos, e também nós como pastores hoje aí necessários, já fomos tanto na vida de tantas pessoas, né? E esses nossos filhos, eles tinham muitas necessidades, e quando olhava para nós, lá estávamos nós para supri-las, para socorrê-los, para estar ali atento a uma queda, a uma quedinha, a um tossir, né? Tossia e a gente já estava lá, espirrava. Meu Deus, o que está acontecendo? Deixa eu ir cuidar, deixa eu levar para o médico. Então, será que eles não têm hoje, será que eles não necessitam de nós mais ao crescer, ao casar, ao sair de casa? E será que eles não necessitam mais de nós como antes? Será que ainda somos necessárias? Você se acha uma mãe necessária ainda? Seus filhos que já cresceram, que já criaram seus destinos, que já saíram de casa, hoje o seu ninho está aí vazio. Então, será que eles não têm mais necessidade de nós? Será que nós não somos mais necessárias na vida dos nossos filhos, né? Claro que somos, queridos, acalma o seu coração, claro que somos. Só que agora as áreas de necessidades dos nossos filhos são outras, né? Porque as necessidades deles mudaram, mudou-se a necessidade dos nossos filhos. Sempre seremos necessárias. Acredito que como mãe, como pai, como um líder, como um mentor, nós sim, sempre seremos necessários. Mas acontece que na vida dos nossos filhos, as áreas de necessidades deles
vão mudando, vai sendo transformadas, né? As necessidades não são mais uma papinha, não é mais os seios da mãe suficientemente boa, como diz o Winnicott, né? Não são mais aqueles cuidados ali, enfim, as necessidades são outras hoje. Hoje as necessidades dos nossos filhos não são mais, com certeza, aquelas mesmas, e muitas mães, por não entenderem isso, começam a sofrer. Até mesmo aqueles que cuidam de vidas, como nós cuidamos, a necessidade de quando alguém chega no aprisco é uma, e depois dá a impressão assim que você não é mais necessário, né? Mas não é que as necessidades deles também mudaram. Então essa palavra vem para organizarmos isso dentro de nós, né? O que poderá ser útil para eles hoje, na idade que estão os nossos filhos? Eu tenho um de 30, né? Outro de 17. O que será que será? O que pode ser útil hoje para eles nesse o aqui, nesse o agora, não mais como um bebê, né? E o que podemos fazer como mães? O que podemos ser útil? Como podemos ser útil na vida desses nossos filhos? Como que eu posso hoje entender que eu ainda sou necessária para eles, né? Porque família é família, família tem um vínculo, família tem um laço de sangue, ou seja, não há como um não ser necessário ali no seu papel familiar, né? Hoje nós somos necessária como? Quando nós conseguimos diante de Deus ter um espírito generoso, né? Quando nós conseguimos buscar em Deus essa generosidade, quando nós recebemos de Deus esse espírito generoso, e através desse espírito generoso e da nossa generatividade também, ou seja, de não estagnação, né? Ou seja, de não ficarmos ali estagnados, e sim transicionar a nossa visão para entender que devemos viver esse momento tão lindo na vida dos nossos filhos, e que para isso nós precisamos de fé, ou seja, uma fé para entregar os nossos filhos ao destino que eles escolheram, né? Uma fé para confiar nas decisões dele, uma fé para saber que eles têm uma história aqui nesta terra, que eles são aptos para fazer escolhas, que eles irão construir suas histórias. Então, quando nós organizamos isso dentro de nós, que nossos filhos crescem, que eles deixam o nosso ninho vazio, que eles vão, nós precisamos buscar esse espírito generoso para que nós possamos entender que eles são capazes de tomar os seus rumos, enfim, construir a sua história, construir a sua vida aqui nesta terra, que eles sabem fazer essa escolha, para que nós não venhamos então cair vamos dizer, ser ranzinzas, né? E ficarmos ali achando que os nossos filhos ainda são aqueles bebês que sempre vão dizer uá, uá, e você corria lá, então, e os acudia dentro do berço, não sabiam descer do berço, não sabiam comer sozinho. Hoje não, hoje é diferente. Então nós precisamos dessa fé para adquirir esse espírito generoso, para também entendermos esse processo de generosidade na nossa vida, generatividade na nossa vida, né? Essa é a palavra que é bem parecida ali, para que nós não venhamos cair nessa estagnação, ou seja, não temos nada novo para apresentar, não temos nada para deixar de legado para eles, com esse espírito totalmente generoso que Deus pode nos dar através da nossa fé, através da nossa busca, através do nosso conhecimento, através da sabedoria e da inteligência para tramitar em cada ciclo da nossa vida em territórios onde alguns vão chegar, e esses alguns não eram conhecidos por nós, e hoje eles tocam a vida dos nossos filhos, né? Então nós precisamos de fé para não viver agarradas ao passado, ainda achando que o nosso bebê, que o nosso filho ainda é um bebê de fralda, né? Então nós precisamos desta fé para não viver agarradas ao passado, enquanto esses nossos filhos ainda eram crianças, e assim ficarmos o quê? Em um saudosismo, ai, tão bonitinho, né?
olha como o pezinho era. Claro que tem essas memórias, mas nós precisamos de fé para ver que eles cresceram hoje, né? Então não ficarmos sentindo saudade do ontem, sem avançar para frente, ou seja, também sem viver esse aqui, sem viver esse agora, sem viver esse presente, literalmente um presente que o Senhor entrega para nós, né? E aí nem conseguimos avançar para frente, ou avançar é para frente mesmo, e ficamos ali amarradas ao passado. Mas também devemos ter fé para crer que Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir toda a promessa dele, todo o propósito dele na nossa família. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Então, para que ele tenha essa promessa na nossa geração, essa geração que teme ao Senhor. E essa fé que nós vamos buscar diante de Deus, não permitir que ficamos também com ansiedade, né? Temendo o futuro para eles. Ficamos ansiosos, queridos, creia que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para aperfeiçoar essa obra até o dia da vinda dele. E quantos pais que entram num processo de ansiedade começam então a atropelar, colocando os teus próprios sonhos na vida dos seus filhos. É claro que eu gostaria que meus filhos fossem pastores, apóstolos, mas e se Deus tem outros propósitos para a vida deles? E se Deus quer que eles sejam governadores, senadores, presidentes, sejam prefeitos, enfim, que tenha outros ministérios, mas que sejam homens também cheios do poder de Deus. Então precisamos dessa fé para não vivermos acelerando os processos e também temendo, ter medo, literalmente ter medo de um futuro, sendo que na palavra diz que ele é que sabe que planos tem a nosso respeito, que futuro ele tem para nós, um futuro de paz e não de guerra. Tá ok? Então podemos viver um relacionamento hoje maravilhoso com os nossos filhos adultos, sabendo que somos necessárias sim para eles, porém as necessidades deles mudaram, não são mais aquelas mesmas. Só que o grande problema é que muitas mães, elas se tornam juíza de seus filhos e começam então a fazer o quê? A atacar as escolhas dos filhos, não aceita as escolhas dos filhos, começam a fazer chantagem emocional, começam a ficar dizendo que vai morrer, que vai ficar doente se os filhos seguirem seus caminhos, tá ok? Então nós precisamos hoje buscar essa inteligência, buscar essa sabedoria para entender que um dia eles crescem mesmo, que um dia eles vão voar, que eles vão usar roupas maiores, como diz Cristina Mel no seu louvor. Um dia você vai crescer e roupas maiores usar. Você não é meu, é um presente de Deus e o futuro está em suas mãos. Então o Senhor, ele tem as promessas dele, né? Nas nossas vidas, os nossos filhos têm o seu futuro guardado em Deus e nós precisamos confiar nessa palavra, nessa promessa, não sermos juízes dos nossos filhos, não começar a atacar as escolhas deles e muitas vezes atacando até mesmo as pessoas que entram na vida adulta dos nossos filhos. Por exemplo, nora, né? Aí os novos cunhados que vêm junto, a sogra dos filhos, o sogro, enfim, aí já vem também a família vai aumentando, porque uma família é enxertada na outra quando os nossos filhos se casam, né? Então nós precisamos entender que não devemos ficar atacando essas pessoas que entram na vida dos nossos filhos adultos e começar a ter ciúmes dessas novas escolhas, desses novos amigos, desses novos relacionamentos. E muitas mães e pais ficam o quê? O tempo inteiro desaprovando tudo e todos. E isso deve ser muito cansativo, isso deve ser muito difícil. Eu lembro que uma vez meu filho trouxe uma namorada para eu conhecer. E aí, o que a senhora achou? Eu sei que a opinião da mãe é muito importante, né? E aí eu disse, meu filho, quando você casar, quem vai dormir com ela é você, não sou eu, né? Então, é você que tem que saber o que você quer para a sua vida. Ele, que é o jeito que ele responde, né? Mas conta-se uma história que um rapaz organizou um jantar na casa da mãe e levou cerca de 10 amigas na casa da mãe e era para a mãe adivinhar quem era
a namorada dele. Então ela não sabia, era para ela ver se ela tinha um bom conhecimento, para que ela adivinhasse qual que era a namorada do filho. Terminou o jantar, tudo, tava quase todo mundo para ir embora, o filho então reuniu todas elas, né? E falou: mãe, a senhora conseguiu enxergar quem é a que eu escolhi para casar? A minha namorada, a mulher que eu vou casar? Ela falou: sim, já sei, é aquela ali, ó. Ele falou: mas como que a senhora sabe? Aí diz que ela falou bem, bem assim: é a única que eu não gostei. Você já pensou uma coisa dessa? Tô contando isso aqui para você distrair e para descontrair e para você ver que realmente isso acontece, né? Começa a ter ciúmes e aí então entra aquela desaprovação. Tudo que o filho faz ou a filha vira uma desaprovação para essa mãe. Nossos filhos cresceram, eles têm decisão, eles têm escolhas, ok? Então devemos sim dar a nossa opinião, é claro que devemos dar a nossa opinião, mesmo porque muitas vezes quando eles nos pedem essa opinião é muito importante para eles. Porém, não devemos querer dominar nossos filhos, é diferente, né? Dominar a vida deles o tempo todo, até que eles fiquem com 60 anos, 50 anos. Nós precisamos, meninas, ser cheias da graça. A graça faz toda a diferença na nossa vida. Essa fé que confia, essa fé que avança, essa fé que entrega tudo no altar daquele que nos criou, e ele nos dá a força, a sabedoria para implantarmos ali os princípios estabelecidos na vida dos nossos filhos e vão fluir na vida deles, né? Então nós precisamos sim dar a nossa opinião, o nosso conselho, porém deixar que eles tomem suas decisões, e o que depois das decisões deles nós devemos o quê? Oferecer o nosso apoio a eles, apoiar, né? E nós temos aí um grande exemplo nas Escrituras, que é a mãe de Jesus. A mãe de Jesus talvez não entendeu quando Jesus disse para ela: o que tenho eu contigo, mulher? Lá no casamento em Caná da Galileia. E aí então ela chega, depois que Jesus fala com ela ali, e ela fala assim para os demais: olha, faça tudo o que ele vos mandar fazer, né? Então, ou seja, ela confiou no que Jesus ia fazer naquele casamento. Quem sabe Maria também não entendeu jamais o porquê Jesus escolheu morrer por nós. O porquê que ele resolveu ir para a cruz, porquê que ele resolveu ter aquela via tão dolorosa, aquele caminho tão doloroso, né? Ela é um modelo para nós, e quem sabe ela não entendeu nada sobre ele tomar essa decisão de morrer por nós, mas mesmo assim o que ela fez? Ela apoiou Jesus com sabedoria, né? E assim também nós devemos fazer, apoiar os nossos filhos com sabedoria, né? Agir com sabedoria, para não ser pivô de uma guerra na família, para não ser um pivô de uma separação de um casal, para não ser um assunto, né, ali na família indesejável, para que nós possamos ser como Noemi foi para Ruth, né? Em momento algum Noemi quis ali dominar a vida de Ruth, ela deixou Ruth livre, como diz uma música aí que eu ouvi esses dias, que é do Mundo, que diz: a sua liberdade é que me prende a você, alguma coisa assim. Então Noemi deixou Ruth livre, as noras livre para ir, e Ruth escolheu então entregar o coração dela para a sogra, né? Sabendo que ela já era viúva, Ruth, ela já poderia ter saído da casa da sogra se ela quisesse, e aguentar aquela sogra ali amarga, né, que se transformou em Mara, porque saiu das terras de Judá, foi para Moabe, e lá então ela perdeu tudo que ela tinha e voltou amarga para sua terra. E no entanto, Noemi nunca tentou oprimir a Ruth a ficar com ela deu liberdade, e no entanto Ruth entregou o coração de nora para essa sogra tão espetacular, e ainda a ponto de dizer: olha, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Então hoje nessa devocional podemos aprender que somos necessárias, sim, sempre seremos necessárias. Aliás, mesmo quando não formos mais necessárias, nós seremos amadas,
né? Somos necessárias sim na vida dos nossos filhos, só que hoje as prioridades deles são outras escolhas e outras necessidades. Então fique com Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor abençoe tua casa, te dê paz, te dê sabedoria para governar a tua casa com essa sabedoria vinda do alto, que é pura, amém? E essa inteligência que é a capacidade de resolver os problemas que surgem. Um beijo no teu coração e até o próximo Shabbat Shalom.